Investimento com impacto e ESG na prática há mais de 20 anos. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e para falar aqui mais sobre como aplicamos a estratégia ESG em nossos processos de investimento, hoje eu conto com a presença do Alexandre Gazzotti, que é analista ESG Sênior aqui na Itaú Asset. Então, Gazzotti, seja bem-vindo ao Mind Asset, mais uma temporada por aqui, né? Obrigado, Maria Clara. Sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso aprendizado. Maravilha, vamos lá. Então, para a gente começar, Gazzotti, eu queria falar em termos práticos, né? Qual que é a estratégia ESG da Itaú Asset? Bom, quando a gente fala aqui de sustentabilidade e investimentos para as atividades da Itaú Asset, geralmente a gente está falando de 4 pilares principais, tá? O primeiro e mais importante deles, na minha opinião, é o processo de integração ESG, ou seja, como é que temas ambientais, sociais e de governança corporativa fazem parte do processo de avaliação das empresas e decisão de investimento. A gente tem uma unidade ESG dedicada para esse tema que eu toco, e o objetivo aqui é a gente fazer a análise de todos os ativos que a Itaú Asset investe, para uma decisão de investimento mais informada, o que vai trazer para os nossos clientes um retorno mais ajustado ao risco. Outro ponto que a unidade de integração ESG toca na Itaú Asset é a participação em assembleias de empresas investidas. Então, sempre que a gente tem a ação de uma empresa, a gente tem o direito de votar nessa assembleia e a gente tem uma política de voto, com o compromisso de votar sempre promovendo melhores práticas ambientais, sociais ou de governança para essas empresas. Além disso, a unidade ESG também toca toda a parte de engajamento com as empresas investidas. Ou seja, a gente promove ali a adoção de melhores práticas ESG para as empresas que a gente investe os recursos dos nossos clientes. Então, ao investir na Itaú Asset, você contribui com a promoção de melhores práticas ambientais, sociais e de governança para essas empresas. Por último, mas não menos importante, a gente tem todo um pilar aqui de produtos ESG dedicados. Então, a unidade ESG faz o design e o lançamento desses produtos, que são fundos de investimento, tá? Que podem ter ali menor ou maior grau de exposição a empresas que possuem boas relações com seus stakeholders, boas práticas ambientais e boas práticas ali sociais e de governança corporativa, tá? A gente tem produtos dedicados ali sobre o tema água, hidrogênio, energia renovável, geração de externalidades positivas, um pouco do nossa prateleira de produtos aqui. Com certeza, e é bem extensa, né? E falando aqui, Gazzotti, da integração propriamente ESG nas análises, como você disse, né, vocês desenvolveram esse modelo proprietário. E eu queria saber quais que são as dimensões e importância desses critérios que vocês levam em conta. Bacana. A gente sempre recebia as perguntas, né, dos nossos gestores, dos nossos analistas. Puxa, mas como esse tema ESG, né, impacta aqui as empresas que a gente investe? Como é que a gente olha isso de uma maneira um pouco mais estruturada, de uma maneira pragmática, tá? Então, desde 2010, lá atrás, a gente começou a desenvolver esse nosso modelo de integração ESG proprietário. É um modelo também bem pragmático, ou seja, um modelo de fluxo de caixa, valor presente. A gente tenta estimar o impacto financeiro dos principais temas ambientais, sociais e de governança corporativa para as empresas que a gente investe. Esses temas variam muito de setor para setor, então a gente categoriza, usa o SASB para ter uma noção melhor de quais impactos são importantes por setor de atividade das empresas que a gente investe, tá? E a gente acaba estimando esse impacto financeiro e compartilhando ali com os analistas, com os gestores dos fundos, para que no final das contas eles tomem uma decisão de investimento mais informada. Então, as dimensões do nosso modelo de integração ESG são 8. Tá? São 4 dimensões ambientais e 4 dimensões sociais ou de relações com stakeholders. Então, as dimensões ambientais, a gente fala de manejo de resíduos, água, energia e materiais, biodiversidade e uso do solo e mudanças climáticas. E as dimensões sociais ou de relações com stakeholders são mais tradicionais. A gente fala de trabalhadores, comunidades, clientes e fornecedores. Então, essas 8 dimensões balizam todo o nosso processo de integração ESG. Não é que a gente vai olhar e estimar o impacto financeiro para todas essas dimensões, para todas as empresas que a gente analisa,
tá? A gente geralmente pega aqui o mapa de materialidade do SASB e tenta ver quais são as 2 ou 3 dimensões mais importantes por empresa e por setor, tá? E a gente acaba analisando e focando nas contas para tentar estimar o impacto dessas dimensões para as empresas que a gente está investindo e compartilhar isso com os gestores e com os analistas. A importância disso é que eu acho que contribui com um foco maior na análise, tá? Ou seja, uma análise de materialidade mais importante, ou seja, o que é de fato relevante naqueles casos, o que pode impactar, que é criar ou destruir valor para aquela empresa, tá? Então, além das dimensões ambientais e sociais, a gente tem uma dimensão de governança corporativa dedicada, que é um rating de governança corporativa, tá? Então ele é transversal e único, tanto para empresas abertas quanto para empresas fechadas. Nesse rating a gente olha 11 fatores, tá? Como, por exemplo, se o presidente do conselho é a mesma pessoa do CEO da empresa, né? Se tiver, pode ter algum risco ali de conflito de interesses, percentual de membros independentes, percentual de membros não executivos, se a empresa tem comitês técnicos ali para assessorar as decisões do conselho, comitê de remuneração, comitê de auditoria, comitê de sustentabilidade, e boas práticas de governança, como, por exemplo, diversidade, percentual de mulheres no conselho, metas ESG para os executivos, metas ESG para os conselheiros, se essas metas impactam de fato a remuneração variável desses executivos. Então, todos esses pontos compõem um pouco do nosso processo de análise e a nossa fotografia e o filme que a gente tem ESG das empresas que a gente investe. Perfeito. E quando a gente fala, né, da prateleira como um todo, como você disse aqui, né, um dos destaques que temos é o Itaú Active Fix ESG, que se destaca, né, em termos de rentabilidade, patrimônio e também número de cotistas. Já são mais de 16 mil cotistas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa estratégia dedicada também. Vamos lá. Bom, a gente lançou o Active Fix ESG em 2021, né, ali durante a pandemia. O fundo ele é um fundo de crédito com o objetivo de investir em empresas que atuam em setores que geram externalidades socioambientais positivas de acordo com os ODS das Nações Unidas. Então a gente mapeou ali os principais setores atrelados a essa estratégia de investimento e restringiu a alocação do fundo só para esses setores. Então a gente está falando aqui especificamente de saúde, educação, saneamento, energia renovável, gestão de resíduos, moradia popular. Então, o fundo aloca em crédito nesses setores e ele também pode alocar em crédito que são títulos verdes ou SLBs, que são os Sustainability Linked Bonds, de qualquer outro setor. Tá? Então, o fundo tem esse mandato de gerar externalidades socioambientais positivas pelos seus investimentos e ele tem sido um grande sucesso. Tá? Então, o fundo ele bateu 3 bi de patrimônio líquido, ele está atualmente com 2,8. Tem mais, como você comentou, de 16 mil cotistas, 114% do CDI líquido, e desde o início do fundo ele tem uma rentabilidade de 107% do CDI. Então, eu acho que é importante comentar um pouco sobre a rentabilidade do fundo e sobre a estratégia, porque sempre que a gente fala sobre um fundo ESG, algumas pessoas acham que pode ter algum problema ali de performance, né, no fundo, ou ele pode não render tão bem quanto a sua contraparte tradicional sem o ESG. E o que a gente veio aqui para mostrar com esse produto aqui, de fato, a gente conseguiu conciliar uma carteira super robusta de ESG, né, de externalidade e impacto aqui gerado pelos ativos do fundo, com uma rentabilidade de fato acima do CDI já líquido de taxas. Tá? Então, é super importante, é um case que a gente gosta muito de comentar para provar que sim, é possível você conciliar a geração de externalidade positiva pelos seus investimentos com uma rentabilidade já líquido de taxa acima do CDI. Com certeza, é um destaque na indústria, né, Gazotti? E aí, indo nessa linha, também recentemente a gente lançou o Itaú Active Fix ESG Horizonte, que segue a mesma estratégia, mas com foco ali na Amazônia Legal. Como é que esse fundo se diferencia e o que o investidor pode esperar ao investir? Sim, dado o sucesso do Active Fix ESG, a gente achou por bem aqui seguir nessa plataforma, tá, de externalidades positivas e um compromisso adicional aqui com o desenvolvimento responsável da região da Amazônia Legal. Tá? Então, eu acho que aqui
a gente tem o foco de continuar investindo nas empresas e nos setores que geram externalidades socioambientais positivas, que são os que eu comentei aqui anteriormente. Mas, além disso, o Fundo Horizonte ele tem o compromisso de ter 10% do patrimônio do fundo alocado em empresas que atuam na região da Amazônia Legal. Tá? Então, ali a região, basicamente o estado da Amazônia, aqueles estados de fronteira, tá? Que estão, de fato, mais pressionados pelo desenvolvimento e onde pode haver mais ali risco de desmatamento ilegal. Tá? Então, a gente entende que ao promover o desenvolvimento mais responsável da região amazônica, gerando emprego, gerando renda em empresas que cumprem, né, com as leis, com a regulação ambiental, com a regulação trabalhista, com práticas adequadas de governança corporativa, a gente vai promover ali uma melhora de bem-estar da sociedade nas cidades, retendo ali as pessoas e reduzindo a pressão sobre o desmatamento ilegal próximo ali às regiões mais densamente povoadas da Amazônia Legal. Tá? Eu acho que essa tese de investimento ela é super importante, ela tem sido reconhecida como contribuindo positivamente com esse desafio de desenvolvimento da região, e a gente espera que os nossos clientes também gostem e que eles consigam reconhecer o valor nesse tipo de tese de investimento. Então, já quase se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, eu queria saber aqui, Gazotti, quais são os 3 principais temas dentro do mundo ESG que a gente deve ficar de olho aí. Obrigado, Clara. Bom, eu acho que um tema que a gente tem acompanhado muito de perto no Brasil e no mundo todo é uma questão de data centers, né? O desenvolvimento de data centers para AI, eles têm de fato consumido muita energia, tá? E tem uma demanda por energia hoje, especialmente nos países desenvolvidos, e da onde vai vir essa energia para esses data centers, tá? Então as Big Techs estão apostando bem forte ali em desenvolvimento de projetos de energia renovável, em algumas até em energia nuclear, no sentido de reatores miniatura, de energia nuclear. Então esse é um trend super importante que o pessoal tem acompanhado de perto. Eu acho que outros trends que a gente tem visto aqui tem todo com relação à taxonomia verde, né, ou taxonomia sustentável. Isso tem sido discutido bastante na Europa, tem sido discutido também no Brasil com a taxonomia brasileira sustentável. Ou seja, o que é a taxonomia? Basicamente ela fala de quais são as regras e os critérios, né, para a gente conseguir definir que uma empresa ou um setor de atividade é considerado como contribuindo aos desafios sociais e ambientais que a gente tem aqui como país, tá? Então, essas discussões e desenvolvimento da taxonomia vai ajudar muito a gente aqui na frente de investimentos, de análise ESG, para conseguir definir quais, de fato, empresas estão contribuindo com os desafios socioambientais que a gente tem hoje e quais não estão contribuindo. A gente, com isso, vai conseguir montar portfólios de investimentos para os nossos clientes mais adequados, mais focados em externalidades positivas e, eventualmente, com menor risco. Tá? Então, é uma otimização ali de risco-retorno e impacto também super importante. Eu acho que, por último, e não menos importante, tem toda uma questão aqui local, né? Quando a gente fala aqui de combate ao desmatamento ilegal, ou seja, um foco de como é que a gente segue na avaliação, segue analisando as empresas e tenta realmente promover melhores práticas para as empresas que a gente investe, tá? Ou seja, mas tantas vezes a gente tem aqui o potencial de influenciar positivamente as empresas, tá? Ou seja, fazer algum engajamento com uma empresa que está envolvida em alguma controvérsia relacionada a esse tema ou a outro tema e promover melhores práticas, ou seja, falar, olha, a gente aqui como investidor valoriza muito esse tema, tá? Vamos fazer um plano aqui para regularização de eventuais passivos ou de qualquer problema que vocês tenham e isso é bem positivo, tem dado resultados aqui na prática, empresas que estão de fato adotando melhores práticas, melhorando as suas atividades e de fato contribuindo para um desenvolvimento ali mais responsável e mais sustentável. E Gazotti, aproveitando a sua presença aqui também, né, eu queria saber quais são os principais desafios que um gestor ESG enfrenta aqui. A gente fala de Brasil ou mesmo na escala mundo aqui. Bom, eu acho que o desafio hoje, quando a gente fala aqui de ser um gestor ESG, é a gente conseguir ter produtos e fundos, né, relacionados ao tema ESG que sejam bastante robustos, que tenham estratégias de investimento robustas, tá? E que, de fato, consigam tangibilizar isso para os clientes.
né? Poucos clientes e investidores ainda, de fato, têm um bom conhecimento sobre o que significa ESG em investimentos, como é que isso permeia toda a questão da seleção do universo de investimentos, né? A seleção das empresas que a gente vai investir e quais são as principais teses de investimento ESG no mercado hoje. Tá? Então, as mais comuns geralmente estão relacionadas ali ao filtro negativo, né? Ou seja, você excluir alguns setores, algumas empresas do seu universo de investimento, né? Pode ser o filtro positivo, que é você incluir ou dar um peso a mais para determinados setores considerados positivos ali pelos investidores, saneamento, educação, saúde, ou mesmo o best in class, que seria você olhar para um determinado setor e selecionar só aquela empresa que tem as melhores práticas ESG dentro de todas as empresas daquele setor. Tá? Acho que, por último, a última estratégia, mas não menos importante, é de investimento temático, que bate muito na questão do Active Fix ESG, né? Ou seja, qual que é o recorte que eu vou dar para o meu portfólio de investimento, né? E o Active Fix ESG resolveu olhar do ponto de vista de externalidade positiva para a sociedade ou para o meio ambiente. Então, a gente tem esse foco de falar assim, quais são os setores e atividades que geram externalidades positivas socioambientais. E olhando a partir daí, selecionar esses setores, analisar e selecionar quais empresas estão atuando nesse sentido melhor, para conseguir montar uma carteira super robusta, que não vai só atrelar ESG ao produto, mas vai de fato promover externalidades socioambientais na vida das pessoas. Tá? Então, é saneamento, que o Brasil tem um gap relevante, tá? É educação, que é outro tema super importante para o Brasil, é saúde, que é um tema que tem um impacto direto na vida das pessoas. Tá? A gente está falando, então, de temas super importantes que o fundo tem capacidade de promover ativamente e, de fato, comprovar isso. É importante que a gente até lançou em 2024 uma opinião independente sobre o fundo Active Fix ESG, que é chamado SPO, né, onde mostra uma auditoria sobre todos os ativos do fundo e mostrando que, de fato, eles geram externalidades socioambientais positivas. Esse material está disponível no site da Itaú Asset. Convido todos os clientes para conhecerem o site. Tem todos os nossos fundos ESG para vocês conhecerem. Tem todos os nossos white papers falando sobre integração ESG, sobre mudanças climáticas, sobre governança corporativa. E também tem esses documentos dos fundos dedicados, tá? Mostrando quais são as metodologias ESG de cada um dos nossos fundos e mostrando esse documento do Active Fix ESG de como que ele gera externalidade socioambiental na prática pelas empresas que ele investe. Perfeito, perfeito. Vou aproveitar também e dizer que esse link para a página de investimento responsável dentro do site da Itaú Asset está aqui na descrição. Então, você pode acessar e conferir todos esses conteúdos e a nossa prateleira ESG como um todo também. Então, Gazotti, te agradeço por participar desse episódio aqui com a gente, mais uma temporada. Obrigada e te vejo em breve, então. Eu que agradeço, Clara. Obrigado, estou à disposição. Um abraço, pessoal. E para você, nosso ouvinte, que gosta do tema ESG, toda quarta-feira você pode receber também o nosso Radar ESG, que é um relatório que compila as principais notícias relacionadas ao tema direto no seu e-mail. E para se cadastrar, basta acessar o link da descrição aqui também. A gente se vê no próximo episódio.